Olá, aqui quem fala é Ana Paula Leão e hoje eu quero conversar com você sobre o sonho de casar. Todos nós temos sonhos na nossa vida. Desde que de pequenos nós sonhamos com o futuro, sonhamos com um presente que podemos ganhar, sonhamos em como iremos nos tornar. Quando somos pequenos, é fácil nós termos alguém nos perguntando, falando: o que você sonha em fazer quando crescer? Quem você sonha ser? O que você sonha em ter? Deus, Ele se importa muito com isso, com os desejos do nosso coração. Claro que nosso coração é enganoso e muitas vezes nós desejamos coisas que não precisamos, mas Deus, Ele leva em conta os nossos sentimentos. Ele está sensível à necessidade do nosso coração, aos nossos questionamentos e também, muitas vezes, às dores, as quais fazem parte dos momentos de dúvida, dos momentos de temor. O Senhor, Ele transforma a nossa mente, Ele transforma a nossa perspectiva à medida que nós caminhamos com Ele. À medida que nós caminhamos em vida devocional na presença do Senhor, Ele vai mudando a nossa visão diante do cenário que está diante de nós. E muitas vezes Ele vai alinhando os sonhos que muitas vezes não estão de acordo com a sua plena vontade para as nossas vidas. E Ele vai lapidando o nosso coração e revelando a plena vontade dEle. O sonho de casar, ele não é uma coisa vergonhosa. É algo digno. Algo digno de um coração que sonha em constituir família, sonha em viver o milagre, a bênção no casamento. Hoje em dia, nós vemos que muitas pessoas falam assim: eu quero começar um relacionamento, quero encontrar a minha metade. Mas sabe, nós não podemos pensar que entrar em um relacionamento buscando a metade, estaremos sendo satisfeitos. Porque muitas vezes esta busca pela metade é uma busca para suprir carências que jamais alguém humano vai poder suprir. Existem carências em nosso coração que somente a presença de Deus é poderosa para suprir. E em Deus somos feitos completos. Quando eu entro em um relacionamento esperando que o outro supra carências em que eu espero, expectativas minhas, sempre vou estar em frustração, porque esta pessoa, o cônjuge, vai falhar. E por isso que muitos casamentos se desfazem hoje em dia, porque as pessoas elas entram no casamento buscando ser feliz e não fazer o outro feliz. Quando eu entendo que antes de pensar em me relacionar, em buscar o casamento, eu preciso primeiro me relacionar com Deus e buscar ser plena no Senhor, uma transformação em minha mente começa a acontecer, porque Deus, Ele vai tratando as minhas ansiedades, Ele vai tratando as minhas vontades, Ele vai curando os traumas que muitas vezes estão arraigados em meu coração e em minha mente. Eu aprendi que quando nós buscamos a vida devocional com Deus, algo muito surpreendente acontece. Nós não somente somos abençoados em nossa espiritualidade, mas também somos abençoados na nossa vida emocional e sentimental. Ele nos faz compreender a totalidade do que é ter os nossos sentimentos e emoções escondidos em Cristo Jesus. Eu lembro que quando eu esperava em Deus um relacionamento abençoado, eu recebi muitas palavras proféticas de Deus a respeito de que Deus estaria preparando o meu esposo. Mas eu falava assim: Senhor,
O Senhor tem falado, mas eu não tenho visto quem é a pessoa, o Senhor não está me revelando. Mas nesse processo, eu continuei servindo ao Senhor, fazendo o que Deus tinha colocado em minha mão para fazer em minha congregação local. Comecei a estudar, me preparar, me vocacionar, ainda na espera. Tem pessoas que pensam que a espera é passiva. Não, a espera ela é ativa. Você toma atitudes de fé enquanto espera. E eu comecei a tomar atitudes de fé, comecei a me preparar, a estudar, a servir. Mas chegou um dado momento que se aproximou de mim algumas pessoas e eu pensava até, será que é ele? E eu me recordo quando, em uma conversa com meu pai, em minha juventude, meu pai disse, filha, este não é o momento. Você precisa orar, você precisa namorar com Jesus, você precisa focar no Senhor. E ouvir aquilo, para mim foi muito difícil, porque eu tinha muita ansiedade nesta área. E eu lembro que meu pai disse, filha, você é uma águia e quando chegar o tempo, Deus vai trazer uma águia também para a sua vida. Mas faça a sua parte, se prepare, porque no tempo certo vai dar certo. E ouvir uma palavra de bênção quando você não vê nada à sua frente é muito desafiador. Mas eu quero te encorajar a você não duvidar do que Deus fala para você. Não duvidar das palavras que você recebe das pessoas com autoridade espiritual sobre a tua vida, os teus pais, o teu pastor, um amigo, uma amiga de oração. Seja firme nas suas convicções em Deus e tenha certeza que o seu coração vai ser fortalecido. E eu lembro que Deus me fez escapar de quase iniciar um relacionamento com uma pessoa que eu via aparentemente tudo certo. Aos meus olhos, esta pessoa também tinha um ministério, tinha uma chamada, mas você só conhece uma pessoa quando você caminha com ela. E ao longo dos dias eu fui vendo que o caráter deste jovem, ele era totalmente errado, ele era totalmente diferente daquilo que aparecia nas plataformas. E eu lembro de reunir alguns amigos de oração e dizer a eles, olha gente, eu estou sentindo muito conflito com relação a esses sentimentos, eu não tenho sentido paz, meus pais não têm sentido paz. E eu quero orar nesse momento, entregando esse sentimento nas mãos do Senhor. E se não for da vontade do Senhor, que Ele tire isso do meu coração. E nós oramos, coisa boa é ter amigo de oração, né, queridos? Nós oramos e meus amigos imporam as mãos sobre mim. E eu lembro que ao final da oração eu não sentia mais nada. Me deu uma repulsa tão grande daquele sentimento e eu escapei. Aleluia. Mas continuei servindo ao Senhor. E eu lembro que em um dado momento o Espírito Santo me motivou a começar uma campanha de oração. Eu disse, Senhor, eu creio em palavra revelada, eu creio em profecia, eu creio naquilo que o Senhor tem falado para mim. Mas eu vou te buscar de uma maneira mais profunda, como eu nunca busquei. Porque eu preciso, Pai, que o Senhor fale para mim quem é o meu esposo. E eu lembro que eu comecei uma campanha de oração durante 12 meses. Todos os dias eu pegava meu caderno de oração, anotava, escrevia as minhas orações. Escrevia características espirituais, características de caráter, características emocionais aos quais eu buscava em um relacionamento em Deus. E eu entendi que a bênção, ela não precisa ser preparada. Aquilo que Deus tem para a nossa vida já está pronto. Muitas vezes somos nós que precisamos ser trabalhados por Deus para alcançar as bênçãos do Senhor. Eu quero dizer para você que se ainda não chegou, não é porque não está pronto. Aquilo que Deus tem para a tua vida já está preparado no coração de Deus. Mas Deus está trabalhando na sua vida para te preparar, para receber. Te preparar para você ter estrutura emocional, espiritual e física para suportar a bênção do Senhor. E foi isso que Deus fez comigo durante 12 meses, de maneira muito profunda. Porque se você quer viver coisas novas em Deus, você também precisa fazer coisas novas. Aquilo que você nunca fez. Um posicionamento mais profundo para ouvir de Deus o que Ele tem para a sua vida.
E eu comecei nesse processo, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, eu achando que Deus já ia falar e Deus não falou nada. O Senhor ficou em silêncio, mas todos os dias eu estava ali orando, buscando, me consagrando incansavelmente. E eu percebi que o silêncio de Deus foi uma resposta para mim. Porque à medida que eu estava orando, eu percebi que Deus começou a mudar o meu coração, trabalhar nas minhas ansiedades, trabalhar nas minhas motivações. E eu aprendi também que talvez quando você ore por uma circunstância, talvez a circunstância não vá mudar, mas você muda. Você muda diante da circunstância. E eu comecei a orar, eu comecei a buscar, eu comecei a me consagrar. E chegou ao final daquela campanha, o Senhor em silêncio, mas o Espírito Santo gerava em meu coração uma expectativa de que algo estava para acontecer. Ainda que o Senhor em silêncio, eu sentia que algo estava para vir. E eu disse, Senhor, amém, se é para fazer a tua obra solteira, se é para fazer a tua obra, eu vou fazer, Senhor, porque um relacionamento, o que é mais importante para mim é a tua presença. Se o Senhor quiser dar um relacionamento, um casamento, amém, mas também se o Senhor não quiser dar, amém também. Eu quero viver a tua vontade para a minha vida. E eu entreguei aquela campanha. E no ano seguinte eu fui trabalhar em um congresso de jovens na liderança de uma equipe. E eu estava liderando aquela equipe. Logo antes daquela reunião, daquele congresso de jovens, eu recebi uma mensagem. E um irmão falava para mim, Ana Paula, paz do Senhor, eu estou na equipe de segurança que vai ajudar a organizar a sua equipe. Estou me disponibilizando se a senhora tiver alguma dúvida. Ele me chamou de senhora, eu falei, meu Deus. Aí eu disse, não, vá no ensaio geral que a gente conversa pessoalmente. E eu lembro que quando eu entrei no ginásio, o congresso ele foi num ginásio, eu entrei naquele ginásio e eu olhei. Eu falei, meu Deus, que responsabilidade tão grande estar aqui. Quando eu olhei para a arquibancada, um jovem todo sujo, porque estava trabalhando, servindo, colocando as cadeiras, ele me olhou e ele gritou lá de cima, Irmã Ana Paula, Irmã Ana Paula. E eu olhei e ele disse assim, sou eu, irmão Alisson. Meus irmãos, quando ele falou isso, um ano depois da minha campanha, o Senhor em silêncio durante 12 meses. E eu orando ao Senhor, pedindo para Ele me dizer quem era o meu esposo. 12 meses se passaram quando eu olhei para aquele jovem falando, sou eu, o irmão Alisson. O Espírito Santo na mesma hora disse a mim, ele é o teu esposo. Irmãos, isso foi tão forte, eu senti um despertar tão grande no meu coração. Meu coração acelerou, eu fiquei angustiada porque eu pensei, meu Deus, será que eu estou espiritualizando? Será que eu tô vendo que não existe? Meu Deus, eu nem conheço ele. Mas meu coração se alargou de uma maneira tão grande, o Espírito Santo falou para mim, você não perguntou, Ana, quem era o teu esposo? Você não orou a mim durante tantos meses, clamando a mim, falando comigo, apresentando as tuas petições diante da minha presença? Agora, filha, eu te respondo, ele é o teu esposo. Aleluia. Para concluir esta palavra, ao longo do congresso, Deus foi confirmando em meu coração, trabalhando. E no último dia do congresso, ele veio até mim e falou, Ana Paula, deixa eu tirar uma foto com você. E a gente tirou uma foto e a partir dessa foto a gente começou a conversar. E eu me recordo que meu pai sempre dizia não aos pretendentes aos quais eu achava que poderia ser. E eu lembro que quando eu peguei essa foto, fui até meu pai, eu disse, pai, olha aqui essa foto. A primeira coisa que meu pai disse a mim, disse, filha, você acha que é ele? Eu disse, pai, é ele. A primeira coisa que meu pai disse, filha, foi, filha, amém, vai dar tudo certo, aleluia. Coisa boa é andar debaixo de autoridade espiritual. Nós namoramos, noivamos, casamos e hoje eu posso dizer para você que vale a pena orar. Vale a pena apresentar ao Senhor a sua petição. Talvez o que Deus tem na sua vida não aconteça semelhante ao que aconteceu comigo, mas Deus tem algo especial para você.
Eu quero deixar a palavra de Filipenses capítulo 4, versículo 6, que diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Que você possa apresentar os seus pedidos ao Senhor e Deus vai honrar a tua oração. Que Deus te abençoe.